Sextos anos, boa tarde, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos pedir ao nosso maravilhoso Deus que Ele esteja cuidando de nossas vidas, da vida da nossa família, nos dando muita saúde, proteção, sabedoria, alegria, conquista, responsabilidade e compromisso, né? Amém? Bom, meus queridos, hoje a gente vai estar estudando a terceira semana do quinto PET, que iniciei na página 107. A aula nossa tem como tema linguagem teatral. Olha que delícia! Teatro é muito bom, né? Geralmente, nós humanos temos o hábito de falar, gostaria de ser fulana, gostaria de ser ciclano, gostaria de ser isso, aquilo. E o teatro nos dá essa oportunidade. Quem é atriz ou ator, né, sabe muito bem que quando está interpretando um personagem vai esquecer de que é Ana e vai ser Maria naquele momento. Então é uma delícia quando a gente está interpretando algo que você vai esquecer quem é você e vai viver aquele personagem, certo? E hoje a gente vai estar vendo a linguagem teatral. O que é a linguagem teatral? A linguagem teatral é aquela utilizada nos textos teatrais, ou seja, toda aquela produção feita para o teatro, ela tem uma linguagem específica, os quais são escritos para serem representados. Os textos teatrais são geralmente divididos em atos e cenas, apresentam diálogos e ausência de narrador, certo? Então, a linguagem teatral é aquela utilizada para essa função, para ser representada, certo? Os quais são escritos para serem representados de forma cênica. Os gêneros teatrais mais conhecidos são a comédia, né? Que é aquele gênero que vai nos fazer rir, que toda aquela história é engraçada, que vai provocar realmente o riso na plateia, né? A tragédia, infelizmente, é tudo que é triste, que é trágico na vida do ser humano, no mundo de hoje, né? Então são os momentos difíceis, os momentos dolorosos que a gente jamais gostaria de passar. E a trágico-comédia é uma mistura dos dois gêneros, da comédia e da tragédia, certo? A dramaturgia, o que é dramaturgia? A dramaturgia é a arte de fazer, de estar preparando, né, para o teatro. Então a gente pode falar que a dramaturgia é o nome utilizado para as representações teatrais, e os dramaturgos são aquelas pessoas que escrevem os textos para serem encenados por atores, certo? Então, a dramaturgia, esses textos teatrais, eles têm uma diferença em relação aos outros gêneros textuais. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade, lá na antiga Grécia. Aí vocês ficam perguntando, tia, mas e os nossos ancestrais antes da antiga Grécia? Sim, meu querido, com certeza que as encenações sempre existiram, né? Mas somente na antiga Grécia eles começaram a produzir textos para serem encenados. Por isso que é confirmado que o teatro surgiu na antiga Grécia. Então, lá na antiguidade, eles faziam, né, a colheita das uvas para a produção do vinho, e quando chegava no final, eles faziam verdadeiras festas para o deus Dionísio, que é o deus da mitologia grega, o deus do vinho, da alegria, da fertilidade. Então, o teatro surgiu em homenagem ao deus Dionísio. Eles possuíam uma importante função social, onde os aspectos se esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar um dia todo. Os textos teatrais são geralmente divididos em atos e cenas, apresentam diálogos e ausência de narrador, ou seja, lá na antiguidade, esses festejos, essas encenações, era algo assim esperado por muito tempo, e acontecia
né, com um tempo bem longo, onde que as pessoas estavam ali na plateia, numa maior expectativa para estar assistindo. Então não era algo assim muito rápido, não, era tudo muito planejado, preparado para estar acontecendo. E com certeza que a plateia ficava, né, numa enorme expectativa para assistir o espetáculo que ia acontecer. Bom, então vamos ver os elementos da linguagem teatral. Em cada encenação teatral, podemos considerar alguns elementos essenciais, a saber, tempo. O que é o tempo? O tempo é classificado de 3 maneiras. Segundo a função que exerce em tempo real, em que decorre a narrativa, e o tempo dramático, o tempo em que acontecem os fatos da narrativa. Tempo da escrita, quando foi produzido, né, a obra, em qual século, em qual década. Então, isso aí está no tempo da escrita, porque nos dias de hoje nós estamos no século XXI, até o momento continua encenando peças do grande William Shakespeare, né, que foi o maior dramaturgo inglês da sua época. Espaço corresponde ao local ou locais em que decorrem os fatos. Nesse caso, podemos considerar o espaço real cênico e o espaço psicológico. Assim, o real seria o espaço físico que se desenvolve os fatos, porém, nós podemos estar fazendo, né, essas apresentações num local público, num local realmente chamado teatro, ou até mesmo na praça, até mesmo no pátio da nossa escola. Já o espaço psicológico refere-se aos pensamentos dos personagens que envolvem a trama. Personagens são aquelas pessoas que envolvem a história, podendo ser protagonistas, que são aqueles personagens principais, que a história gira em torno deles, né? Ou coadjuvantes, que são secundários da história. Além disso, há também os figurantes, que são aquelas pessoas que são utilizadas para estar compondo, né, aquela história. Igual se a história passa no casamento, o casamento, vamos precisar de quê? De uma igreja cheia de convidados. Não vai ter, né, convidados somente as pessoas principais da história e os secundários. Então, vamos usar os terciários, que aí entram os figurantes, né, que são aquelas pessoas que aparecem ali só para poder compor aquele evento. Entenderam? A plateia, o público, são as pessoas que estão ali assistindo, que vão interagir com aquela história, que vai estar absorvendo, né, uma mensagem daquela história. Cenário é todo aquele espaço que vai estar ali pronto de acordo com a história que vai acontecer. Então, o cenário, ele tem que ter característica, ele tem que corresponder com a história, né? Se a história é de um interior, de uma zona rural, de um sertão, então vai ter todos esses elementos voltados para esse local. Figurinos são as vestimentas que os personagens, né, que os atores irão utilizar para poder estar interpretando melhor os personagens. Então, o figurino, ele é importantíssimo, porque o figurino, ele vai destacar aquele personagem, né? E com certeza que vai dar uma compreensão maior para o público, certo? Figurinistas são aquelas pessoas que vão estudar a história, que vão criar os figurinos de acordo, né, com toda a história, e tem que estar tudo muito adequado. A iluminação é importantíssimo, porque a iluminação, né, ela que vai estar ali, ó,
no momento certo de cada cena, de cada ato, de cada personagem, de acordo com a história que vai acontecendo. Essa iluminação ela tem que estar adequada, certo? Então tem aquelas pessoas responsáveis para estar cuidando de todo esse processo da iluminação. Sonoplastia, além da iluminação, as encenações teatrais envolvem a sonoplastia, ou seja, o uso de sons, seja uma música, um ruído, as falas, dentre outros. O sonorizador é a pessoa responsável pela sonoplastia cênica. Então, meus queridos, numa peça teatral, além dos atores, né? Nós precisamos aí do dramaturgo, que é aquele que vai escrever, nós vamos precisar do diretor, nós vamos precisar aí do sonoplasta, nós vamos precisar aí de um figurinista, ou seja, de vários profissionais para a gente estar fazendo uma peça teatral. Ou seja, quando a tia fala, vamos trabalhar com teatro, vamos fazer essa apresentação, aí muitos falam, eu não quero, eu não gosto, eu não quero aparecer. Mas aí engano, nós temos função para todos, né? Para aquele que gosta de ir à frente, para aquele que quer realmente interpretar aquele personagem, e temos também função para aquele que gosta do som, gosta de mexer com a iluminação, do maquiador também, que não foi falado aqui, mas tem um maquiador, né? Tem função para todo mundo numa peça teatral. Esse ano, infelizmente, nós estamos, né, dessa forma, mas no ano que vem, retornando, mesmo se eu não estiver na sala de aula com vocês, eu estarei na escola e aí a gente vai montar muitas peças teatrais para apresentar na nossa escola, certo, meus queridos? Hoje eu não vou falar muito para que vocês possam, né, assistir melhor o vídeo, que às vezes o vídeo muito longo acaba vocês ficando desanimados. Bom, mas eu gostaria que vocês fizessem a atividade aí na página 109, certo? A página 109 é a nossa atividade da semana 3 e eu estarei no grupo de WhatsApp fazendo a correção da atividade da semana 2. Meus queridos, lembrando a vocês que eu estou sempre à disposição no privado, qualquer coisa, podem me procurar. Um beijo no coração de todos vocês. A minha garganta tá muito ruim, viu? Ô Deus Pai Todo-Poderoso, cuida dessa garganta, que eu trabalho com a voz, aí fica difícil, né? Então eu preciso de ter uma voz clara, limpa, para poder explicar melhor para vocês. Queridos, beijos.